Por que alguns pecados parecem incendiar a própria alma mais do que outros? Entre todos os pecados descritos nas Escrituras, há uma categoria que provoca a ira de Deus de forma particular. Não apenas porque fere a carne, mas porque profana o templo sagrado do corpo, criado para ser a habitação do espírito. Os pecados sexuais, desde o início da história humana, carregam em si um poder de destruição silenciosa, que consome cidades, quebra alianças e marca gerações com feridas espirituais quase invisíveis, mas eternamente sentidas. Este vídeo vai revelar 4 pecados sexuais que a Bíblia e a tradição da Igreja condenam com firmeza. O último deles é o mais ignorado e, ao mesmo tempo, o mais devastador. Se você já sentiu sua alma lutar contra tentações que pareciam doces à primeira vista, ou se você carrega feridas que ninguém vê, mas que doem como lâminas na consciência, este vídeo foi feito para você. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Curta, compartilhe e inscreva-se. E caminhe conosco por essa jornada de verdade, purificação e luz. Antes do pecado, havia o olhar puro. Adão via Eva e louvava a Deus. Eva via Adão e reconhecia no outro o dom, não a posse. Mas depois da queda, os olhos se tornaram janelas da cobiça. E entre todos os pecados que nascem do corpo, talvez nenhum se infiltre com tanta sutileza quanto a luxúria. Esse desejo que consome, que usa, que transforma o outro em objeto de prazer, em vez de imagem do Criador. A luxúria não é apenas um pensamento impuro, ela é uma distorção do sagrado. A alma se curva diante do prazer como se fosse um altar, mas é um altar falso, e o fogo que ali arde não purifica, queima. A Bíblia está cheia de advertências sobre esse fogo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, declara: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela no coração. Uma afirmação tremenda, porque ela não condena apenas o ato, mas a intenção. Nas cartas de São Paulo, o aviso é ainda mais direto: fugir da imoralidade sexual. Como quem diz que este é um fogo do qual não se sai ileso. A luxúria corrompe o olhar, a mente e depois o corpo. Primeiro, transforma a alma em prisioneira de imagens. Depois, em escrava de vontades que parecem inofensivas até que tomam o controle. Quantos lares foram destruídos por esse fogo silencioso? Quantos sacerdotes consagrados, fiéis, perderam-se por ceder ao desejo que começa com um olhar e termina com a perda da graça? Mas há algo ainda mais sutil. A luxúria não se contenta em ferir a alma do indivíduo. Ela quer desfigurar o rosto de Cristo nos outros. Quando alguém é olhado com impureza, é como se o véu sagrado da dignidade fosse arrancado. O corpo, que deveria ser templo, torna-se vitrine, e o olhar impuro se torna um roubo espiritual. Essa distorção do amor faz com que o desejo passe por cima da pessoa. E o mais grave, a luxúria alimenta uma cultura que normaliza o pecado, que o transforma em arte, em propaganda, em entretenimento. Vivemos numa geração que exalta o erotismo, mas que se esqueceu da castidade, essa virtude que liberta e ensina a amar com pureza e entrega. A luta contra a luxúria é uma batalha espiritual diária, mas não se vence com força humana. Vence-se com graça, com vigilância, com oração, com a Eucaristia, com o olhar fixo em Cristo. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer com o corpo, mas amar o outro com um amor que não fere, não usa, não domina. Aquela mulher com olhar sedutor carregava em si uma dor que ninguém via. Era fome de Deus disfarçada de desejo. Na solidão de um quarto escuro, a alma trava batalhas que o mundo não vê. Há uma luz artificial, a de uma tela, que se torna a única companhia. E ali, no silêncio do prazer solitário, muitos se perdem. A masturbação, embora tratada como algo natural por uma cultura que despreza o sagrado,
é, segundo a tradição da Igreja, um pecado grave. Não por repressão, mas por revelação, porque ela fere profundamente o propósito da sexualidade. O Catecismo da Igreja Católica é claro ao afirmar que esse ato é intrinsecamente e gravemente desordenado. Número 2, 1352. Isso porque o prazer sexual foi criado para a comunhão, não para o isolamento. Ele é fruto da aliança entre duas almas e não um consumo de si mesmo. Quando o corpo busca prazer fora dessa aliança, ele não se completa, ele se esvazia. E esse vazio é espiritual. A Bíblia pode não usar a palavra moderna masturbação, mas condena, em várias passagens, a impureza do corpo, a entrega à cobiça interior e o uso do dom da sexualidade fora do plano de Deus. São Paulo escreve aos Coríntios: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13. A alma que busca prazer sem entrega se fecha ao amor verdadeiro. E o prazer, que deveria ser linguagem da doação, se torna linguagem do egoísmo. Mas há algo mais profundo. O hábito da masturbação, muitas vezes, nasce de feridas da infância, carências afetivas, traumas ou falta de sentido. O prazer momentâneo se torna anestesia da alma. E o demônio, astuto, sussurra: você não está fazendo mal a ninguém. Mas cada vez que isso acontece, a alma se distancia do altar interior, perde a sensibilidade espiritual e se torna prisioneira de um ciclo que enfraquece a vontade e silencia a voz de Deus. O vício solitário é como uma caverna. Quanto mais tempo dentro, mais difícil enxergar a luz. Mas a saída, a confissão, a graça, a direção espiritual, há jejum e eucaristia. E, acima de tudo, há um Deus que não se escandaliza com nossas quedas, mas que se comove quando, mesmo de joelhos, pedimos força para lutar. A castidade não é ausência de desejo, é dom espiritual, é força interior que transforma o corpo em sacrifício vivo. Quem vence esse combate íntimo experimenta uma liberdade que não se compara à promessa falsa do prazer imediato, porque o prazer solitário pode até anestesiar, mas só o amor verdadeiro salva. Na tela iluminada, ele procurava prazer, mas o que faltava era presença. Poucos pecados doem tanto quanto o adultério, porque ele não é apenas uma quebra de promessa, é a traição de um altar. O adultério fere a alma do outro, mas antes disso, profana um sacramento. Quando dois se unem diante de Deus, juram mais do que fidelidade, selam uma aliança com o próprio céu. E quando essa aliança é quebrada, algo se rasga também no invisível. Não é só o casamento que sangra, é a imagem de Deus que se desfigura. Desde o Antigo Testamento, o adultério é tratado como um pecado gravíssimo. Em Êxodo 20 está entre os 10 mandamentos: não cometerás adultério. E nas palavras de Cristo, esse mandamento não é suavizado, mas aprofundado. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, 28. O adultério começa antes do toque. Ele nasce na alma inquieta, no olhar que deseja o que não lhe pertence, na ausência de vigilância sobre o coração. A traição conjugal, por mais que o mundo tente romantizar, sempre gera destruição. Filhos que crescem sem referência. Lares marcados por gritos e silêncios. Noites em que o amor vira desconfiança. O adultério pode até começar com paixão, mas termina em ruína. E o mais cruel, às vezes, o traído é o único que continua fiel. Como Cristo na cruz, que amou até o fim, mesmo sendo traído por sua esposa, a humanidade. Na tradição da Igreja, o adultério é considerado uma ferida mortal na alma. E não apenas pelo ato, mas porque ele deseduca o coração. Ensina que o prazer vale mais que a palavra dada, que o corpo vale mais que o espírito,
que a vontade própria deve vencer sobre o sacrifício, mas o amor verdadeiro é sacrifício. E o casamento cristão não é apenas uma parceria, é uma cruz partilhada. Muitos adulteram não por maldade, mas por carência, solidão, feridas mal resolvidas. E aí o inimigo age, oferecendo consolo onde não há cura, paixão onde deveria haver oração, calor onde deveria haver conversão. E quando a queda vem, ela deixa rastros. Raramente um adultério fere só duas pessoas. Ele alcança os filhos, os pais, a comunidade, o céu. É um eco de dor que se espalha. Mas também há esperança. Onde há arrependimento verdadeiro, há reconciliação. Há sacramento, há perdão, há reconstrução. Deus pode restaurar alianças quebradas, mas não sem dor, não sem luta, não sem a cruz. Porque a aliança que se reconstrói no sofrimento é mais forte do que a que nunca foi provada. Aquela mão que tocava escondido, um dia havia prometido amar diante de Deus. Entre todos os pecados sexuais, há um que as Escrituras e a tradição da Igreja tratam com uma gravidade singular. Não porque Deus odeia mais quem o comete, mas porque esse pecado nega a própria ordem da criação. Falamos da prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, uma união que, longe de ser apenas uma escolha pessoal, representa, segundo a visão espiritual, uma ruptura com o projeto original de Deus para a complementaridade humana. Na carta aos Romanos, capítulo 1, São Paulo fala com clareza: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a criatura em lugar do Criador. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Romanos 1, 25 a 27. Não é ódio, é dor. Não é exclusão, é advertência. O apóstolo vê aqui não apenas uma prática, mas um sinal de uma sociedade que se afastou de Deus a tal ponto que já não reconhece o próprio corpo como dom. A Igreja, com a firmeza dos séculos e a compaixão de Cristo, sempre ensinou que as pessoas com inclinações homossexuais devem ser respeitadas, acolhidas, amadas, mas chamadas à castidade como qualquer outro cristão. O pecado está no ato, não na inclinação. O erro está na prática, não na existência. E o perigo maior é quando esse pecado se torna ideologia, quando passa a ser exaltado como virtude, quando desafia publicamente os desígnios do céu. O que torna esse pecado ainda mais perigoso é o engano que o cerca. Ele vem coberto por palavras doces: amor, liberdade, inclusão. Mas o verdadeiro amor, ensina Cristo, é aquele que se oferece em sacrifício, que educa o desejo, que honra o plano divino. Deus criou homem e mulher não por acaso, mas por um mistério. A complementaridade revela a fecundidade espiritual. A união que gera vida não é apenas biológica, é teológica. Ao ignorar esse ensinamento, muitos cristãos se tornam cúmplices do erro por medo de parecerem intolerantes. Mas a verdade nunca foi popular. Os profetas foram apedrejados, os santos foram caluniados, Cristo foi crucificado. E ainda assim, todos disseram: a verdade vos libertará. O silêncio diante desse pecado pode ser mais grave do que o pecado em si, porque quem ama, adverte, quem se cala, consente. Não se trata de ódio, mas de zelo pelas almas. Não é uma batalha contra pessoas, mas contra ideias que distorcem o amor. A Igreja, mãe e mestra, continua abrindo os braços para todos, mas também continua dizendo: vai e não peques mais, porque a misericórdia não muda a verdade. Ela a confirma com lágrimas. A silhueta encoberta por um manto carregava no peito um ponto de interrogação que ninguém ousava responder. Há quem ouça essas verdades e sinta peso, culpa, vergonha. Há quem pense que já foi longe demais, que não tem mais volta, que Deus o abandonou. Mas essa é a maior mentira do inferno: fazer a alma crer que seu pecado é maior do que a misericórdia divina. O Senhor não veio para os sãos, mas para os feridos.
E os feridos da sexualidade são muitos, mas também são muito amados. A pureza não é um dom apenas para freiras ou monges, é um chamado universal. É o escudo invisível da alma contra os dardos do inimigo. E para cada alma que luta contra os pecados sexuais, a Igreja oferece armas espirituais concretas. A confissão frequente, a Eucaristia, o jejum, a direção espiritual, o rosário diário. O combate começa nos olhos, mas vence-se no coração. Todo pecado sexual, no fundo, é uma falsificação do amor. É uma fome de Deus tentando se saciar com o prazer da carne. Mas só o Espírito sacia a alma. Só Cristo pode preencher o vazio. E quando a alma decide recomeçar, o céu inteiro se move. Santos anjos são enviados em auxílio. As feridas começam a cicatrizar e o coração, que antes era escravo dos desejos, começa a bater ao ritmo da graça. Não é fácil. Há quedas, há recaídas, há noites em que a alma quase desiste. Mas não é a queda que define o destino de um santo. É a decisão de levantar. Os santos não foram pessoas que nunca pecaram. Foram almas que, mesmo manchadas, escolheram lutar, chorar, rezar, esperar e recomeçar a cada dia. São João Paulo II dizia que o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si mesmo um ser incompreensível. Talvez por isso tantos se perdem tentando amar de formas desordenadas. Mas o amor puro não aprisiona, ele eleva. O amor, segundo Deus, transforma a sexualidade em dom, em altar, em caminho de santidade. Há promessas de Deus que só se cumprem depois da purificação. Há vocações que só florescem após o combate. Há graças que só descerão sobre quem teve coragem de olhar para a própria miséria e estender a mão, porque no fundo da alma arrependida, Deus faz morada, e onde Ele habita, nenhum pecado pode permanecer. O céu tocou a terra quando alguém permaneceu fiel, mesmo em lágrimas. A sexualidade não é o problema, é o campo de batalha, entre o sagrado e o profano, entre o dom e o desejo, entre o altar e o abismo. Por isso, os pecados sexuais doem tanto e atraem tanto, porque tocam a essência da criação, porque distorcem aquilo que foi feito para ser comunhão e eternidade. Mas o Deus que criou o corpo também é o Deus que o redime. Ele não apenas cura feridas, ele transforma cicatrizes em testemunhos. Não importa qual pecado você tenha cometido, não importa quantas vezes tenha caído, importa se a partir de agora você decide lutar, amar, rezar, esperar e confiar. O inferno quer que você se esconda como Adão. Deus quer que você caminhe como o filho pródigo, com os pés sujos, mas com o coração rendido, porque a pureza não é para os perfeitos, é para os corajosos, e cada passo na direção da luz faz tremer as trevas. Que este vídeo não seja apenas um conhecimento a mais, que seja o início de um recomeço, que você busque os sacramentos, a palavra, a direção espiritual, que você entenda de uma vez por todas, a luta pela castidade não é uma prisão, é uma estrada para a liberdade, a mais alta de todas, a liberdade de amar como Cristo. E quando a tentação vier, lembre-se, o corpo é templo, o olhar é ponte, o toque é semente, e a alma é eterna. Não se venda por migalhas de prazer. Você foi comprado por um alto preço. Escreva nos comentários, eu creio na promessa, se Deus falou com você neste vídeo. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda é possível ser puro num mundo impuro.